certo? Bom, mas vamos começar então pelas questões que afetam mais diretamente os candidatos em relação às alterações, as principais alterações no edital. E eu acredito que duas delas são muito importantes. Uma, especificamente, na prova de redação, e a outra no calendário do concurso, que altera bastante a estratégia, né, de preparação e como fazer a preparação daqui para frente, pensando tanto no processo de revisão quanto especificamente no processo de estudo para a terceira fase. Bom, qual foi a mudança mais significativa, assim, que não acontecia há algum tempo? A mudança mais significativa foi a inclusão do exercício de resumo na prova de português, certo? Eu vou até compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui onde está a janela do PDF. Certo? Aqui. Certo. Espero que vocês consigam ver, né, especificamente. Bom, mas o edital do CACD deste ano incluiu na prova de redação o exercício de resumo, certo? E que não apesar de não cair desde 2004, né, o último ano em que o exercício de resumo fez parte da prova de português do CACD foi em 2004, certo? Naquele ano, a prova aplicava uma redação de 400 a 450 palavras, não 600, né? Ou agora 65 a 70 linhas, era mais ou menos era o mesmo tamanho da prova de inglês, e um exercício de resumo ou comentário de textos, certo? Então, a redação valia 60, o resumo, que era o que caía, apesar do comentário estar previsto, valia 40. Em 2005 caiu o comentário com a redação valendo 70 e o comentário 30. A partir de 2006 nós entramos nesse modelo que nós conhecemos hoje, com a redação e os dois exercícios de análise, interpretação ou comentário, que aí variaram de tamanho, já foram medidos por palavras, já foram medidos por linhas, a redação já foi medida por linhas antes, em 2011, que eu acho que era 90 a 120 linhas, agora passou a 65 e 70, voltou a ser medido por palavras. A diferença do resumo caindo neste ano agora, pelo menos em relação à previsão, né, de como a prova vai ser, é que ele tem um formato um pouco diferente, ele tem o formato que foi adotado para as provas de francês e espanhol. Quer dizer, o resumo não tem um limite de tamanho definido, muito rígido, como é em inglês, né, que com 200 a 250 palavras, e como era o resumo na prova de português do CACD mais antiga. Ele, então, vai ter o tamanho de 30 a 50%, certo? Do tamanho do texto. Bom, no que isso afeta mais diretamente e mais exatamente o desempenho dos candidatos na prova? Eu acho que a principal mudança, né, e a mudança que eu considero mais perigosa, né, está exatamente no controle de tempo, né, e de como a prova vai ser executada, de como vai se levar a execução da prova de redação, certo? Essa é uma mudança muito significativa, porque nós vamos sair de um modelo em que nós temos que produzir, certo? 3 textos com base em alguns textos motivadores, mas de um tamanho um pouco menor, ok? Para partirmos para um modelo em que nós vamos ter que fazer 2 textos, né, a dissertação e um exercício com o modelo antigo, e mais um texto que vai demandar muito trabalho, que é conseguir alcançar de 30% a 50% do tamanho do texto que vai ser dado para fazer o resumo. Qual tamanho vai ter esse texto, né? Como se mede o tamanho desse texto, já que é um texto que vem digitado? É por número de palavras, é por número de tamanho? Isso é sempre muito... É por número de linhas, por exemplo? Isso é sempre muito difícil de fazer e de definir, certo? Principalmente em se tratando de um resumo, né? Que o que está sendo, o que vai ser avaliado
especificamente é a capacidade de síntese, certo? Um resumo de 30%, que chega a 30% do texto, ele vai ser melhor ou pior que um resumo que chega a 50% do texto? Quer dizer, isso é muito relativo, né? Vai ser muito difícil fazer essa avaliação, porque, bom, um resumo de 30% do texto, ele sintetizou mais, certo? Mas certamente deixou alguns elementos fora, porque ele é menor, né? Um resumo de 50% do texto, ok? Ele é menos sintético, evidentemente, né? Ele é maior, mas ele vai ter outros aspectos do texto, outros tópicos do texto que vão fazer parte dele que os outros não vão fazer. Então, essa medida flexível, eu acho que pode gerar alguns problemas, né? Para fazer atribuição de notas e mesmo para depois ver como se vai fazer o recurso, certo? Principalmente em função de, desde o ano passado, imagino que vai se manter esse ano, ter um guia de resposta, né, com os tópicos que poderiam ser utilizados e como poderiam ser feitos. Mas a principal questão dessa mudança da prova de redação é realmente o controle do tempo, certo? Numa situação normal, né, com a prova como vinha sendo realizada nos últimos anos, na verdade, desde 2006, então nos últimos 14 concursos e 13 anos, sendo feita em 5 horas, ela permitia que você pudesse utilizar cerca de 3 horas para fazer a redação e mais ou menos 2 horas para fazer os exercícios, certo? Esse tempo agora vai ficar muito mais apertado, quer dizer, o tempo dedicado a fazer o resumo, ele vai tomar tempo da redação e não do primeiro exercício. E isso pode gerar muitos problemas que estão relacionados claramente a você conseguir concluir, certo? A sua prova, ok? E aqui eu já prevejo alguns equívocos e alguns erros que os candidatos podem cometer e que são comuns, inclusive, no formato que a prova está, né? Que é, por exemplo, decidir fazer o resumo primeiro, né? Usar a prova para que o resumo seja feito em primeiro lugar antes da redação e antes do exercício. Essa, com certeza, é a pior escolha que pode ser feita. Eu já quero deixar isso aqui registrado muito antes, certo? Para as pessoas terem claro que essa é a pior escolha possível que o candidato pode fazer. Por quê? Porque se ele for tentar fazer o resumo primeiro, ele vai, claro, tentar fazer com a máxima atenção possível, certo? O que é totalmente normal. Você tem que fazer com a máxima atenção possível todos os exercícios. Mas ao tentar fazer o resumo com a máxima atenção possível, tentando alcançar o tamanho, ele vai acabar gastando de 2 a 2 horas e meia para fazer um único exercício trabalhoso, mas que vai valer para ele somente 20 pontos. Hoje em dia, muitas pessoas cometem esse erro, mesmo no formato que vigorou até o ano passado, fazendo os exercícios primeiro, certo? Porque você acaba dedicando um tempo desproporcional a fazer um exercício curto, buscando a perfeição, e depois, quando chega o momento de fazer a redação, você não consegue ter tempo para fazer um rascunho, o que muitas pessoas já não fazem de qualquer forma, mas principalmente, muitas vezes você não consegue ter tempo para fazer uma revisão, né, e uma revisão mais simples, mas que pelo menos permita que você corrija os erros formais que podem levar a desperdícios de ponto completamente desnecessários. Não que desperdiçar pontos seja necessário em algum momento, né? Mas tem coisas que são claramente desatenção, que não foram vistas, né? Esquecer um acento, não fechou uma vírgula, e que podem fazer toda a diferença no final. Não esqueçamos nunca que com 25 vagas e 19 de ampla concorrência, esse um pontinho que você perde na redação por desatenção pode ser exatamente a diferença entre você ser o 20º ou o 19º, certo? E embora isso pareça exagero, isso não é exagero. Já tivemos concursos que foram decididos e definidos por décimos, por menos de um décimo, né, por 0,07.
não 0,7, não 0,70, 0,007. Então, ou seja, menos de 1/100 de pontos, né, que foi mais especificamente aconteceu na prova de francês. Isso foi no concurso de 2013, então as diferenças são realmente muito pequenas. E é preciso ter tempo para fazer essa revisão. Mas, além disso, o problema pode ser pior. Além de você não ter tempo para fazer esta revisão, certo? Você pode não ter tempo para concluir a sua redação, certo? E aí entra um ponto muito importante da estratégia. Se você tiver que improvisar uma parte da resposta, certo? Se você tiver que improvisar uma parte da sua resposta, eu não vou conseguir concluir no tempo, ou pelo menos não vou conseguir fazer a prova perfeitamente no tempo, com todo o controle que eu gostaria, qual é a ordem na qual eu devo fazer a prova? Redação primeiro, resumo depois e o exercício de 15 a 20 linhas por último, principalmente porque se você tiver que improvisar em algum momento 10 linhas para concluir, é muito mais fácil do que você ter que improvisar 10, 15 ou 20 linhas em uma dissertação na qual você tem que desenvolver um raciocínio muito mais complexo que pode prejudicar o desenvolvimento da sua argumentação e pode prejudicar muito e significativamente a conclusão do seu texto, o que necessariamente leva a sua redação para uma nota mais baixa em comparação aos outros candidatos. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas professor, e se a correção não for tão rígida? Mesmo com a correção sendo mais rígida ou menos rígida, ela vai ser feita comparativamente, certo? Então, mesmo que a média das notas atribuídas nos aspectos macroestruturais do texto, análise, argumentação e apresentação, mesmo que essa média seja mais alta, certo? As notas mais altas serão as dos candidatos que tiverem um melhor resultado e as notas mais baixas serão as dos candidatos que passarem por esse tipo de problema que eu estou colocando aqui. Então, mesmo que a média seja mais alta, quer dizer que os melhores recebam 90% e os piores recebam 80% da nota, né, ou os melhores 60% e os piores 50%, isso depende do grau de rigidez da banca, esses 10 pontos de diferença são os pontos que podem definir a sua aprovação no final do concurso. Uma das coisas que os candidatos precisam se conscientizar, certo? Em relação a como você chega no resultado de aprovação, ok? E que tipo de questão você precisa levar em consideração, é que a prova de português, a segunda fase inteira, a prova de português e a prova de inglês, e as provas de francês e espanhol, são provas definitivas para estabelecer o seu grau de competitividade em relação à sua capacidade de ser aprovado ou não, certo? Por quê? Você pode fazer notas para aprovação nessa prova. Bom, vou chegar a fazer 51 em inglês, 52 em inglês, ok? Passei, fazer 65 em português, ou até uns 70 em português, passei relativamente bem. É verdade, mas dado o número de vagas do CACD, 19 na ampla concorrência, mais as 6, né, aplicadas as cotas para deficientes e pretos e pardos, você já larga com pelo menos 5, 10, 15, 20 pontos a menos do que os candidatos que vão ser aprovados no final e que você vai precisar, então, compensar nas provas lá na frente, certo? Então, é algo com o qual você precisa ter muita atenção. Se você tiver menos de 75 na prova de português e menos de 65 ou 70 na prova de inglês, mas vamos concentrar aqui na prova de português, né? Se você tiver menos de 75 na prova de português, você já está saindo atrás na corrida, certo? Porque essa nota é somada no resultado final e aí nós temos um resultado que é basicamente a soma aritmética das notas da segunda e da terceira fase, considerando evidentemente as eliminações, certo? E que acabam tendo um impacto significativo no seu desempenho para a etapa seguinte, ok? Então, tem que ter
muito, muito, muito cuidado na hora de executar essa prova, certo? A outra questão, que também é importante e que já, de certa forma, emenda um pouco a segunda alteração, que é a alteração do calendário, é como a preparação vai mudar em função da inclusão do resumo, certo? Obviamente vai mudar para tudo, vai mudar os professores todos que dão aula para a segunda fase de português para a segunda fase do CACD vão ter que alterar suas metodologias. Muitos deles provavelmente precisarão, né, se aperfeiçoar um pouco para aplicar as técnicas de resumo como elas devem ser aplicadas na prova. E o próprio desenvolvimento de simulados e de como os candidatos vão estudar e se preparar durante a segunda fase, especialmente, vai fazer toda a diferença, porque a intensidade, né, e o tempo dedicado não vai poder ser o mesmo, né, do que a de quem vinha fazendo, já treinando, já tinha feito segunda fase, ou que já treinou para a segunda fase em outros momentos da sua preparação e já está habituado a fazer a redação e os dois exercícios, certo? Isso afeta o tempo que o candidato dedica, afeta a formatação dos exercícios e afeta, inclusive, a correção, né, que os professores poderão fazer. A boa notícia em relação a essa mudança é que, em termos do impacto da mudança, ela é homogênea, né? Então ela afeta todo mundo. Nesse momento, todo mundo vai ter que começar a treinar a fazer o resumo, né, no formato que se faz um resumo de português, certo? E que, pelo menos em termos de estruturação mental, né, e de estruturação da resposta, já vai ajudar, pelo menos na estruturação do raciocínio para francês e espanhol. Evidentemente, não estou comparando aqui as habilidades linguísticas, né, porque somos todos falantes nativos de português no CACD, então essa etapa, né, de alcançar o nível avançado na língua já está superada, certo? Pelo menos em um primeiro momento. Mas que vai demandar dos candidatos um grau de atenção e um grau de dedicação mais forte. E essa mudança já está relacionada aqui a uma segunda mudança que eu acho que foi importante, principalmente para essa inclusão do resumo, e aqui já entramos numa discussão um pouco mais geral, certo? Sobre a estruturação do CACD desse ano, que foi a separação da segunda e da terceira fase, mas não apenas uma separação nominal, como aconteceu em alguns anos antes de 2019, quando elas foram juntas, em que você tinha a segunda fase em um final de semana, né, iniciando a terceira, e na semana seguinte você tinha já a terceira fase. Né? Dessa vez nós temos, então, um mês de diferença entre cada uma das etapas, quer dizer, 27 dias da primeira para a segunda, mais ou menos um tempo parecido com o que se aplicou do ano passado, mas nós temos 33 dias da segunda para a terceira fase. O que ajuda, né, um pouco a organizar o calendário da preparação pós-TPS com um pouco mais de calma. O que eu quero dizer com organizar a preparação do TPS com um pouco mais de calma? Do jeito que estava nos últimos anos, né, você entrava direto na segunda e na terceira fase, elas aconteciam praticamente emendadas, então você tinha que fazer uma preparação full time, em que você tinha que ter dedicação integral a todas as disciplinas as quais você vai fazer prova na segunda e na terceira fase. Então você tinha que estar ao mesmo tempo fazendo o simulado de português, o simulado de inglês, o simulado de espanhol, o simulado de francês, o simulado de PI, o simulado de direito, o simulado de geografia, o simulado de história do Brasil, certo? Tudo isso em uma semana, e tendo de fazer os exercícios, pegar as correções, assistir às aulas, fazer as revisões, e a depender do nível e de como você chegou nesse ponto ali da sua preparação, muito dificilmente você ia conseguir fazer uma revisão mais ampla, certo? De vários tópicos, né? E que pudesse aprofundar um pouquinho. Ia ter que fazer uma coisa que as pessoas gostam de chamar de muito focada, né? Ou muito pragmática, apesar de o termo pragmático
ser mal utilizado nesses casos, né? Porque pragmático é em busca do melhor resultado, certo? E não em busca do método mais fácil ou do método supostamente mais fácil, né? Então, muitas vezes o que é considerado pragmático está levando ao pior resultado e não ao melhor resultado. Mas, fecha parênteses aqui, vamos voltar ao centro da questão. Isso significa o quê? Que, embora não seja recomendável, né, que o candidato apenas deixe para estudar para a terceira fase, depois que a segunda fase passar, né, até pela dimensão do conteúdo de matérias e esse tipo de questão, se pode fazer as coisas de uma forma mais gradual e mais gradativa, né? Quer dizer, que você estuda para a segunda fase com mais intensidade, para a terceira com um pouquinho menos de intensidade, mas já começando, já fazendo os exercícios e já fazendo as aulas, ok? E depois da realização da segunda fase da prova de inglês e de português, então afunilar e entrar na dedicação integral em todas as outras matérias, procurando aí fazer os aprofundamentos necessários, com calma. Isso é muito importante, porque o maior problema, aqui falando agora como coach, né, que orienta os candidatos já a 13 concursos, vai ser o 13º concurso que eu estou orientando candidatos e tenho alunos aprovados todos os anos, sem exceção, até hoje, né? Então, nunca se sabe o dia de amanhã, né? Afinal de contas, quem diria em janeiro que 2020 ia ser como está sendo, certo? Mas também, de novo, ter diverso fecha parênteses. Um dos maiores problemas é exatamente o gerenciamento de tempo, certo? O gerenciamento de tempo é o maior inimigo dos candidatos ao CACD, somado aos problemas de ansiedade. Quer dizer, você tenta abraçar o mundo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, é muita coisa e acaba não dando conta. Então, se você chega lá nessa etapa, né, da segunda e da terceira fase, você precisa ainda ver muito conteúdo e tenta fazer isso tudo ao mesmo tempo, muito provavelmente você vai ser sufocado, né? Você vai ser soterrado pela avalanche de conteúdo, de tópicos, de conhecimentos que você precisa ter, certo? Então, é muito importante para os candidatos que passarem do TPS conseguirem fazer um bom gerenciamento de tempo, né? Um controle de ansiedade e principalmente conseguir estabelecer o equilíbrio entre você, nesse primeiro mês, entre 27 de setembro até entre 30 de agosto e 27 de setembro, né? Nesse primeiro momento, você poder fazer um gerenciamento mais equilibrado, dedicando um pouco mais de tempo a português e inglês, principalmente para conseguir avançar no seu desempenho, fazer uma nota mais alta, e o restante do tempo já dedicado a fazer os exercícios e as aulas das outras matérias, mas ainda sem entrar tão de cabeça de forma a não prejudicar a segunda fase. Eu sei que falando assim parece fácil, né? Mas na hora de executar eu sei que é difícil, é muito difícil. Não esqueçam que eu já fui candidato, eu fui candidato, eu já não passei na prova, eu já passei na prova bem colocado, eu também era ansioso, eu também cometi erros. Obviamente cometi muitos acertos, senão eu não teria passado, né? Mas eu também cometi erros, aprendi com os meus erros, aprendi com os meus acertos, e vendo estatisticamente, inclusive, o que os candidatos fazem, né? Candidatos de diferentes, passados 13 anos, né? Você vê, candidatos de diferentes gerações, né? De candidatos, gerações inclusive de nascimento, né? Hoje, 2020, quem nasceu no ano 2000 já tem condições de fazer o CACD se tiver se graduado relativamente cedo, por exemplo. Mas o tipo de erro que se comete, certo? E esse erro está sempre a mistura da ansiedade com gerenciamento, ansiedade com gerenciamento, ansiedade com gerenciamento. E, ao mesmo tempo, é um malabarismo, certo? Então, você tem que realmente aprender a equilibrar os seus estudos, sabendo posicionar e dar as ênfases certas a cada etapa da sua preparação,
para que, ao mesmo tempo, você não abandone o estudo das outras disciplinas, certo? E não e não acabe dedicando tempo demais para uma disciplina só, seja a que está mais à sua vista ali, né, que está a mais próxima, seja a que você tiver mais dificuldades, certo? Então tem que ter muito cuidado com essa questão do gerenciamento do tempo dedicado e da estratégia que você vai adotar para a sua preparação pós-TPS, certo? Em relação à preparação específica agora para o TPS, estamos falando aqui então de questões mais diretamente relacionadas à revisão propriamente dita, certo? Porque as pessoas sempre me perguntam, professor, o senhor acredita em exercício? Óbvio que eu acredito em exercício, certo? E se tem um momento em que os exercícios são importantes, é exatamente agora, certo? É nesse momento, nessa etapa da preparação, em que os exercícios e as aulas, né, os exercícios primeiro, as aulas depois, tem que ser a prioridade da preparação dos candidatos que querem se manter competitivos, certo? Nesse momento, o que eu recomendo para os meus alunos, por exemplo, né? Os que estão comigo há mais tempo, já fizeram toda etapa. Não vamos colocar aqui a discussão sobre como você fez a sua preparação anterior, né? A discussão agora é como você faz a preparação entre 1º de julho e 30 de agosto, especificamente. Esse é o momento no qual você precisa fazer aulas, sim, e de preferência aulas com metodologia de exercícios e aulas com aulas com metodologias de exercícios e aulas com listas bem elaboradas e, evidentemente, com os melhores professores possíveis. Claro que tem uma separação aqui um pouco das coisas, né? Por exemplo, alguém pode perguntar, mas professor, como posso... como fica a questão de francês e espanhol? Eu devo parar? Bom, claro que essa é uma resposta complicada, porque depende muito do nível da língua de cada um, né? Do nível de cada um nas línguas. Mas, num primeiro momento, eu diria que pare de fazer totalmente francês e espanhol por volta ali de 1º de agosto, né? Prossiga nesse mês, porque essas línguas demandam, principalmente se o seu nível não for avançado. Se o seu nível for avançado, você pode parar tranquilamente agora, certo? Mas se o seu nível não for avançado, você continua fazendo as aulas de língua até mais ou menos 1º de agosto, e depois você dá uma pausa, ok? Sem nenhum problema, e volta logo após o TPS, certo? Nesse meio tempo, você prossegue fazendo aulas de exercícios e listas de exercícios de todas as matérias. Mas uma coisa importante, mesmo fazendo as aulas de exercícios, não tome o resultado das listas de exercícios como uma avaliação absoluta do seu nível e do seu desempenho, ok? E isso acontece por 3 razões. Primeiro, né, vocês conhecem aquele aforismo, né, aquela citação de que é melhor que as pessoas não saibam como se fazem as leis e as salsichas, certo? Aí eu faço um aforismo meu aqui que é melhor, para os candidatos do CACD, é melhor que eles não saibam como são feitas as leis, as salsichas e as listas de exercícios, certo? Por quê? Porque as listas de exercícios podem não ser boas, isso no primeiro lugar, elas podem ser mal elaboradas, felizmente isso não é a maioria, apesar de ter listas ruins, né, por aí. Mas mesmo uma lista bem feita, ela não necessariamente vai refletir o que vai acontecer na prova, certo? Ela não vai refletir necessariamente o que você vai fazer na prova. O que você vai fazer na prova é diferente, ok? Segundo, muitas listas de exercício, a depender da metodologia pedagógica, né, da pedagogia do professor ou do curso que você estiver fazendo, ela pode, por exemplo, ter uma ideia de, você vai fazer uma lista para fazer uma revisão geral de tópico, certo? É uma possibilidade. Ou você pode fazer listas que vão se concentrar só em detalhes e tópicos
extremamente difíceis e detalhados, e que talvez você não acerte muitos deles, porque o objetivo daquela lista é fazer você se atentar para os detalhes. Em nenhum dos dois casos, o seu desempenho é meu Deus, fui mal, estou desesperado, né? Em nenhum dos dois casos, você, ou, meu Deus, gabaritei essa lista aqui, certo? Isso não significa que você vai gabaritar na prova, né? Claro que se você tiver fazendo 90% todas as listas de exercícios que você estiver fazendo, isso é um bom sinal. Se você estiver fazendo 20%, isso é um mau sinal. Mas eu estou indo para os extremos, certo? Agora, qual é a segunda questão, né, em relação à lista, em relação a como as listas são elaboradas e como isso afeta a preparação de vocês? A segunda questão, e também muito importante, até controversa, porque ela é contra-intuitiva, é que muitas vezes você não sabe porque acertou ou não sabe porque você errou, ok? Então, às vezes você acerta uma questão numa lista de exercícios, certo? E aí, bom, tá bom, acertei, deixei para lá, passei. E aí você errou uma questão, você fica noiado com aquela questão que você errou, preciso resolver isso aqui. Pá, pá, pá. Aí você vai lá, resolve, aí você chega numa futura lista de exercícios, depois de outro momento, e você erra a questão que você acertou, certo? Por quê? Porque quando você acertou seja porque você deu um chute intuitivo, seja porque você leu com mais atenção do que na segunda vez. Muitas vezes você lê errado e acerta porque leu errado. Se tivesse lido certo, a sua avaliação teria levado a um erro, ok? Então, isso é um segundo fator. As listas de exercícios sempre precisam ser avaliadas com calma e você precisa fazer um reassessment, na verdade. Né? Você precisa rever, fazer uma reavaliação global do que você sabe daquele tópico, certo? E que desempenho você teve ali para então você fazer uma progressão do que está dando certo e do que está dando errado, ok? A simples nota, a simples média do simulado não vai definir necessariamente qual é o seu grau de desempenho para passar no TPS, porque a prova vai ser diferente, ok? Certo? Outra questão agora que é um pouco complexa em relação à lista de exercícios é o uso de questão de concursos anteriores, certo? Por que eu estou falando isso? Bom, não é porque eu sou contra o uso de questões de concursos anteriores, mas a banca mudou no ano passado, certo? Então já temos aí uma mudança. E existe uma mudança de sintaxe, do tipo de texto, né, que cai. Então é diferente. Essa é a primeira coisa. A outra coisa, que também é importante, e aí, na verdade, tem professores que usam questões antigas e fazem as revisões do gabarito, né? É que nós temos mudanças muito grandes, na verdade. Tem coisas que mudaram, certo? O gabarito era certo, agora é errado. Né? Por exemplo, você vai fazer uma pergunta que considerava o Brasil dentro da Unasul. Há 5 anos atrás, o Brasil saiu da Unasul, certo? Então, agora, qualquer que seja esse item, ele está errado, certo? Então, precisa, na verdade, ter uma revisão para usar as questões de concursos antigos, é preciso ter uma revisão muito bem feita dos tópicos e do que você está estudando, em que autor aquela questão se baseia. A prova ainda considera esse autor na bibliografia? Houve alguma mudança fática, realmente? O que houve de mudança na realidade aqui, com a mudança dos fatos que leva a uma mudança desse gabarito? Quais foram as alterações na política externa que fazem que um gabarito possa ser considerado certo em determinado ponto do tempo ou errado em determinado ponto do tempo, ou, né, para quem assiste Dark aqui, quem tiver assistido Dark, né, em quais, né, das faixas do tempo, em que tempo ou em que faixas paralelas do tempo essas coisas são verdadeiras ou falsas, certo? Mas, de novo, um parênteses aqui, fazendo minha piada de nerd de ficção científica. Então, são esses as questões com as quais você tem que estar atenta com as listas de exercício, certo? Ainda assim, elas são extremamente necessárias nesse momento, ok? O método de exercício, aula e revisão por leituras mais simples nesse momento é o que é o recomendado a ser aplicado pelos candidatos daqui até o dia 31 de agosto, certo? 30 de agosto, na verdade. Bom, com isso eu encerro a explanação e abro aqui para as perguntas de quem está online.
Então, pessoal, vocês não têm perguntas? Fui tão claro assim? Pergunta Gibueno. Boa noite, professor. Estou me preparando para o CACD. Comprei a apostila, posso passar. É válida para começar? Não, para começar é válida, sim. Claro, você está começando, então é um longo caminho, né? O CACD é uma estrada tortuosa e demanda sacrifício, mas sim, para começar é válido. Depois, Fábio Araújo. Cheguei tarde, não sei se foi falado. Gostaria de saber se há possibilidade de não termos o concurso deste ano. Olha, Fábio, eu não falo oficialmente pelo Ministério, entendeu? O que o edital prevê? Né? O que a gente pode discutir é o que o edital prevê. O edital prevê a prova iniciando em 30 de agosto, colocou o concurso acontecendo, então está previsto no orçamento, todas as questões legais foram definidas. Tem as cláusulas lá, decorrentes da Covid-19, né? Eu posso até ler as cláusulas aqui para vocês, certo? Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Aqui, ó, vamos lá. Primeiro, em caso de suspensão ou alteração de data de qualquer fase do concurso por determinação de órgãos governamentais, legislativos e ou judiciais, em especial face a medidas preventivas relativas à Covid-19, o Instituto Rio Branco e ADES não se responsabilizarão pelo ressarcimento ao candidato de eventuais despesas incorridas para a participação na fase suspensa com a data alternada. Em caso de suspensão, cronograma atualizado será divulgado oportunamente. Prosseguindo. Cada suspensão mencionada no subitem 14.5.5 ocorre em esfera estadual ou municipal, a fase interrompida poderá ser temporariamente suspensa em todas as demais localidades em que esteja prevista a aplicação da prova para aquela fase específica. Em situação emergencial e visando a preservação e manutenção do cronograma de atividades do concurso, o Instituto Rio Branco e IADES reserva o seu direito de, em caso de excepcionalidade devidamente justificada, deslocar a aplicação do local de prova para outro município no mesmo estado ou em estado próximo, desde que tal alteração seja divulgada com antecedência mínima de 5 dias da data determinada para o início daquela fase. Certo? Então, eu acho que isso responde. Por exemplo, o que você quer dizer? Pô, estado próximo, né? Porque o Brasil é gigante, né? Mas é que, na verdade, isso faz algum sentido. Se, por exemplo, você pensa no Distrito Federal, né? Tem como você transferir a prova de Brasília para Goiânia, né? A distância não é tão grande assim, por exemplo, certo? Então, esse é um exemplo do que pode acontecer. Mas não tem como saber o que vai acontecer com a pandemia, quais vão ser, se haverá decisões judiciais, se não haverá, federais, municipais. Então, nós temos que aguardar. Eu acho que o mais importante, Fábio, nesse ponto, é saber que eu acho que o concurso está garantido, né? Em que calendário e quando ele vai acontecer, realmente não sei. Mas reforçando aqui que eu não falo oficialmente nem pelo IADES, nem pelo Ministério, né? Estou apenas opinando aqui com base no que está divulgado no próprio edital. Certo? Depois, ABC. Que tipo de leitura ou revisão você sugere para que o candidato consiga ver todo o edital de forma aprofundada nesses 2 próximos meses? Bom, essa é uma boa pergunta. Assim. Em 2 meses, ver o edital aprofundado é impossível em 2 meses. Né? Isso realmente é impossível. Não tem como você ver o edital aprofundado em 2 meses. Tem como você fazer uma revisão panorâmica dos tópicos do edital, da maioria deles em 2 meses, isso é possível. Certo? Então, eu acho que você tem que, primeiro, você tem que estar nos cursos de revisão com lista de exercício,
certo? A segunda coisa, eu acho que nesse é um momento que, se você não tiver lido ainda, vamos pressupor aqui que você já estudou muito, você já fez muita aula e você já fez muita leitura, certo? Ou que você não leu nada, você só fez aula, mas já fez muita aula, né? Já passou pelos tópicos. Esse é o momento que as suas leituras têm que se concentrar em coisas que possam ser mais rápidas e panorâmicas, certo? Então é o momento de você ler manuais, ok? Então, que vão fazer uma cobertura de ponta a ponta, que na combinação com as aulas e os exercícios vão te ajudar a dar a cobertura que você precisa e não deixar nada de fora, certo? Então, por exemplo, história, por exemplo, você pode ler o Boris Fausto e um manual de História da Política Externa Brasileira, ou a Maria Ieda Linhares, um manual de História da Política Externa Brasileira, certo? São duas leituras que vão te dar uma cobertura de todos os tópicos do edital de história. Não vai ser aprofundado em tudo, mas não vai ter como você aprofundar em tudo na quantidade, mas se dividir direito internacional e direito interno, né? Você tem aí 9 matérias no TPS, né? Como você faz uma cobertura gigantesca de geografia, por exemplo? Eu vou até fazer uma recomendação de leitura aqui, para quem quiser, certo? Deixa eu pegar aqui. Por quê? Vou dar uma recomendação de geografia aqui, espero que os meus alunos não fiquem bravos comigo por eu estar ajudando os outros alunos publicamente com isso aqui, mas é que o seguinte, quem tem um pouquinho mais de tempo no CACD, sabe que nós usamos para geografia, sempre usamos manuais de ensino médio para fazer a revisão, certo? Sempre usamos manuais de ensino médio para fazer a revisão. Que manuais de ensino médio eram esses? Né? Num primeiro momento, numa primeira fase, nós tínhamos o manual que era em conjunto do Demétrio Magnoli e da Regina Araújo, certo? Que lá nos anos 2007, 2008, 2010, certo? Que era Geografia para o Ensino Médio, ok? Depois disso, nós passamos a ter o projeto de ensino de geografia do Magnoli e o Conexões da Regina Araújo, ela e outros geógrafos, que também eram manuais de ensino médio que a gente usava para fazer a revisão, certo? Só que esses manuais, eles caducaram, por quê? Porque geografia é muito dinâmica, aconteceu muita coisa, e as últimas edições deles são de 2002 e 2015. Então está muito atrasado, estava difícil de usar. Agora, temos um manual novo, que não é nenhum desses dois autores, mas que é muito bom, certo? Que é do João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene, volume único, no qual você consegue uma cobertura panorâmica, ok? Este é o nome, certo? Você consegue uma cobertura panorâmica de todo o conteúdo de geografia. Vou até passar para vocês aqui o link na Amazon, certo? Os meus alunos estão usando. O livro é realmente ótimo, ok? Então, ele é realmente muito bom, mas óbvio, esse não é esse não é a única forma de você estudar geografia, deixando bem claro aqui, certo? Porque depois o pessoal, porque o professor falou isso, recomendou isso, aí chega no professor de geografia, as coisas ficam parecendo malucas. O que eu estou recomendando aqui, isso é como um manual para uma revisão panorâmica, que numa metodologia de maior tempo, nós estamos falando então de um manual que é um bom começo. Não, se eu começar aqui, vou usar esse manual para estudar a geografia geral do Brasil, dados de 2019, inclusive. Esse é um bom começo para estudar e um bom final para estudar, certo? Então, esse tipo de leitura, e assim você vai reproduzindo isso para direito, vai reproduzindo PI um pouco menos, né? Que eu acho que PI mesmo, principalmente para as questões de atualidade, você tem que ser mais concentrado nas aulas com o melhor professor que você puder nesse momento, certo? Mas todas as matérias assim. Então, esse tipo de leitura, para você fazer uma cobertura mais ampla, certo? Depois a Gibueno perguntou de novo. Sobre bibliografia, ela não foi atualizada ou colocada à disposição dos candidatos? O senhor disse que os autores em relação à banca, estes podem ser outros daqueles que estavam nos manuais. Gi, a bibliografia oficial, ela não é publicada desde 2014, na verdade, certo? Ela não é publicada desde 2014. Mas os professores, eu e os outros professores especializados, cada um nas suas matérias, né,
evidentemente, fazem um cruzamento entre as questões que estão sendo aplicadas e de onde elas saem, certo? Qual é o fundamento delas, né? Quem é o autor que faz aquelas questões ali, ok? Então, e esse é o tipo de tendência que a gente vai percebendo à medida que a prova é aplicada, a gente analisa a prova, a gente vê de onde saiu, quem são os autores, quem está aplicando a prova, quem vai corrigir, certo? Então, é realmente a responsabilidade de nós, professores, aqui, orientá-los a usar a melhor bibliografia de acordo com o que vem sendo aplicado nas provas. Certo? Pois Fábio Araújo de novo. Professor, fale sobre a preparação sobre o francês. Bom, na verdade, a minha live com o Caco Pena, que também está aqui, no canal, e semana que vem ele vem aqui para o meu canal, né, para a gente conversar, eu falo especificamente sobre isso. Mas o principal você não pode estudar nem francês nem espanhol por espaço, certo? O que significa isso? Tá chegando o concurso, vai estudar francês. Aí para, aí depois você estudar francês de novo. Você precisa estudar francês continuamente até atingir um nível em que você consiga escrever os exercícios e possa ser corrigido. Enquanto você não estiver num nível intermediário, pré-avançado da língua, você tentar avançar para o estudo específico de CACD é uma perda total de tempo. Você vai gastar uma semana para tentar fazer uma versão, que é a habilidade mais difícil para uma segunda língua, para depois tomar ferro no exercício e o professor ter que acabar te ensinando o básico de um jeito torto. Então, o que eu posso dizer é, se o seu nível de francês é baixo, vai estudar francês com um professor particular, pode ser, que avança mais rápido, avance no nível da língua e depois você vai para a etapa de escrita, aí sim com um professor especializado que o CACD oferece muitos e ótimos. Certo? Depois Fábio perguntou também, professor, a coleção Saraiva é adequada? Eu costumava usar com bastante frequência a coleção Saraiva com os meus alunos, mas eu acho que está um pouco atrasada, entendeu? Tipo, atrasada tipo em termos de atualização mesmo, né? Os dados, as questões. A gente teve mudanças de política externa, mudanças de economia, inclusive tem mudança de programa, né? De economia no concurso 2 vezes nesses últimos anos, né? Nós tivemos mudanças de política externa, tivemos mudanças na economia, os dados, geografia, todos mudaram e tal. Então, obviamente, em partes, os manuais ainda são muito aplicados, todas as partes teóricas, fundamentos de pensamento geográfico, por exemplo, né? Não continua a mesma coisa, certo? Mas geografia do Brasil, mais precisamente, e economia recente do Brasil, política externa recente, todas essas coisas mudaram, né? Os princípios mudaram um pouco, então eu acho que precisa ter um pouco de atenção, mas eu sempre considerei a coleção muito útil. Certo? Deixa eu ver aqui, que eu acho que tinha uma pergunta do Marcos. Boa noite, professor. Estou me preparando para o CACD e comprei a apostila. Tá, não, ela já tinha colocado aqui. Não, era só o meu apoio logístico botando aqui no chat do Zoom, né, de onde eu estou retransmitindo a live, as perguntas, para que eu possa respondê-las. Certo? Vocês têm mais alguma pergunta? Se não tiverem, estamos alcançando aqui quase 60 minutos de live. Nós podemos encerrar. A live vai ficar gravada, tanto aqui no canal, quanto eu vou colocá-la no Facebook depois. Certo? Fábio, aí essa pergunta em relação à redação, como destravar, aí realmente você precisa de uma palestra só sobre isso, uma aula, na verdade. Né? Você pode... não dá para eu te responder isso em 2 minutos, bem que eu gostaria. Certo? Bom, deixando claro que aqui no Diálogo Diplomático temos então o programa de coaching exclusivo em grupo, devo lançar a turma em grupo brevemente, tem uma pequena diferença metodológica e de preço, né? E os simulados, e o pacote de simulados de redação, acompanhados de encontros individuais comigo para falar das correções, os quais agora já vão começar a aplicar
os resumos, certo? Desde já, deixando isso aqui, então, claro para vocês e para aqueles que se interessarem. Boa noite para todo mundo, muito obrigado pelas várias pessoas aqui que assistiram ao vivo e circularam pela live. Espero que vocês possam, quem não pôde assistir, possa assistir a live completa aqui no canal do YouTube e na nossa página do Facebook nos próximos dias. Ok? Muito boa noite.